Na passagem de hoje, Jesus acalma a tempestade e o mar. Escutemos com atenção este milagre, pois ele tem muito a nos ensinar. Aconteceu assim: Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que aprendemos com essa passagem? Na narrativa de hoje vemos que Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Como já refletimos em outras passagens, Jesus não realiza milagres para fazer espetáculos ou aparecer. Cada milagre tem um propósito e traz ensinamentos que permanecem atuais para nossas vidas. Jesus estava na barca com os discípulos quando surgiu uma grande tempestade. As ondas chegavam a cobrir o barco. Por mais assustadora que fosse aquela situação, havia um detalhe fundamental: Jesus estava presente naquela barca. Portanto, eles não tinham motivo para temer. Esse acontecimento nos oferece um ensinamento precioso. Por maiores que sejam as tempestades que enfrentamos, e mesmo quando o inimigo se levanta contra nós, se Jesus estiver no barco da nossa vida, estaremos seguros. Não devemos temer nem viver preocupados, mesmo quando parecer que Jesus está dormindo. Tomados pelo medo, os discípulos acordaram Jesus. E o Evangelho nos mostra que eles foram repreendidos por sua pouca fé. Aqui surge uma importante reflexão: qual é o poder da fé? Será que se os discípulos tivessem mais fé, poderiam ter enfrentado aquela tempestade sem acordar Jesus? Talvez sim, mas parece que essa não era a principal questão naquele momento. Jesus os repreende porque ele estava no barco. Se o perigo fosse realmente maior do que eles podiam suportar, certamente Jesus não estaria dormindo. A fé é aquilo que nos coloca em movimento. Com fé, mesmo atravessando grandes tormentas, não perdemos a paz, porque confiamos naquele que carregamos no coração, naquele que conduz o barco de nossa vida. Percebamos também que os discípulos ficaram com medo e se preocuparam, imaginando o pior. E aqui encontramos outro ensinamento importante: uma coisa é ocupar-se, outra coisa é preocupar-se. Quando nos preocupamos, perdemos energia. Ficamos angustiados, cansados e muitas vezes incapazes de agir com clareza. O medo e o estresse confundem nossos pensamentos. Mas quando temos fé, ao invés de nos preocuparmos, nós nos ocupamos. Quem tem Jesus no barco de sua vida não coloca o foco na tempestade. Mantém os olhos fixos em Jesus. Jesus descansa, mas nunca deixa de cuidar de nós. Quando as tempestades tentarem nos abalar, devemos nos ocupar com a oração. É nela que renovamos nossas forças para enfrentar qualquer desafio. Recordemos também a passagem em que Jesus ensinou sobre construir a casa sobre a rocha. As mesmas tempestades atingem quem constrói sobre a rocha e quem constrói sobre a areia. A diferença está no alicerce. Se nosso alicerce for a fé,
a oração e a experiência com Jesus. Não teremos motivo para temer nem para viver preocupados. Hoje, somos convidados a trazer Jesus para o barco de nossas vidas. E mesmo quando parecer que Ele está em silêncio ou dormindo, devemos confiar. Se Jesus ainda não agiu, é porque tudo continua debaixo do seu controle. Amém. Quando Jesus está no barco da nossa vida, nenhuma tempestade tem a última palavra. Você ouviu mais uma reflexão da Rádio Palavra de Deus em Canção, levando esperança, fé e a Palavra de Deus para o seu coração. Que o Senhor fortaleça sua confiança, renove sua paz e conduza seus passos neste dia. E se esta mensagem falou o seu coração, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe